Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da série aqui da Enterprise com a Nanopore. Este é o 10º webinar que a gente tem feito em parceria, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Adapt Sempre e o EP2Me, tá? Então, desvendando o EP2Me e o Adapt Sempre. Hoje a gente vai abordar alguns tópicos importantes como configurar o Web2Me em Windows e Linux, novos workflows de análise e falar um pouquinho também sobre o Adapt-Sempre, como usar, por onde começar. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, faço parte do time de marketing aqui da Enterprise, tá? Falando um pouquinho sobre a parceria aqui entre a Enterprise e a Nanopore. Nós somos distribuidores exclusivos da Nanopore aqui no Brasil, tá? Então, nós possuímos a carta de exclusividade, cuidamos de toda a parte da logística, então, toda a logística completa, importação, possuímos algumas formas de pagamento, cuidamos de toda a parte da transação aduaneira, desembaraço dos produtos, assim como um suporte para o pré-vendas, né? Toda essa parte de personalizado, de atendimento, como do pós-vendas, através de suporte dos nossos especialistas com treinamentos, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Web2Me, né? Essa parte de bioinfo. Quem vai apresentar é o nosso especialista, o bioinformato Gabriel Gomide. Ele já está por aí. Então, gostaria de chamá-lo, né? Desejar um ótimo webinar para vocês. A gente vai ficar disponível aqui no chat se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? Ótimo webinar, ótimo conteúdo. Então, pessoal, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui novamente. Faz um tempinho que a gente não conversa nos webinars. Como a Lari já colocou, então esse faz parte de uma série de webinars que a gente vem tratando aqui na Enterprise, explicando um pouco mais da tecnologia, falando das aplicações, desmistificando o mundo do sequenciamento pelos nanoporos. Nesse webinar em específico, eu trouxe dois tópicos que são mais da minha área e que acabam gerando curiosidade por parte dos usuários, que é o App2Me, o programa de análise, e o Adaptive Sampling, que é uma ferramenta única e exclusiva da Nanopore. Então, nesse webinar, eu vou falar um pouquinho mais a fundo, de maneira mais técnica, a respeito desses dois pontos, mas a gente tem todos os webinars anteriores no site da Enterprise para vocês conferirem. Na lista de inscritos, eu acabei notando que a gente está com bastante gente nova aqui hoje, isso é ótimo, então sejam bem-vindos, deem uma conferida nesses outros webinars que a gente já fez. Eles são uma ótima fonte de informação, principalmente para a gente ter uma base. Qualquer outra dúvida adicional, vocês podem acionar a gente. Então, para quem eu já conheço, é um prazer revê-los novamente. Para quem eu estou conhecendo pela primeira vez, meu nome é Gabriel Gomide, eu sou especialista em bioinformática aqui na Enterprise, focado nas análises de nanopore. Então, meu trabalho é ajudar os usuários, ajudar vocês a chegarem na resposta biológica e a configurar toda aquela parte de infraestrutura computacional, de rede, de bioinfo, para vocês conseguirem um bom sequenciamento, tá? Então, antes de falar de fato no tópico do webinar, eu quero retomar alguns conceitos que já foram abordados aqui. Então, eu vou começar falando sobre os requisitos computacionais, que a gente sabe que é importante fornecer requisitos mínimos para sequenciar com Nanopore. Depois, eu retomo um pouco a base do sequenciamento, muito marcado pelo software MinKnow, que gerencia toda essa parte. Depois eu entro na parte da análise do Ep2Me, explicando um pouco melhor sobre esses workflows, quais são os workflows novos que a gente tem. E aí sim, tendo essa base, tendo esse terreno muito bem feito, a gente entra sobre o Adaptive Sampling para comentar um pouquinho melhor dessa estratégia. Na questão de requisito computacional, então, a Nanopore ela tem dois tipos de flow cell. A flow cell é onde vai acontecer o sequenciamento. São as flow cells de Minion e as flow cells de Prometheum. E elas têm dispositivos sequenciadores que são compatíveis com cada uma delas. E dessas linhas de sequenciadores, dessas categorias, a gente tem um em cada, que é o modelo de entrada, que não possui um sistema computacional acoplado. Então, quem já tem experiência com outras tecnologias de sequenciamento sabe que costumam ser aquela caixa maior, mais robusta, que já vem um computador com sequenciador, tudo e tal, pronto. Mas uma das premissas da Nanopore é justamente democratizar, é acessibilizar o sequenciamento genético, então eles acabaram desmembrando essa parte computacional do sequenciador em si.
Então, para esses dispositivos em específico, os modelos de entrada, que são os que a gente mais tem aqui no Brasil, a gente precisa fornecer um computador com requisitos mínimos específicos. Tem toda uma documentação muito fácil de achar nos sites da Nanopore explicando, mas aqui eu quis trazer pelo menos os principais pontos para abordar com vocês. Primeira coisa, é importante ressaltar que esses requisitos são de sequenciamento. Então, caso vocês pretendam também usar esse computador para as análises do App2Me, a gente precisa configurar eles com alguns requisitos que os workflows de análise têm. Em relação ao sistema operacional, é compatível com Windows, Ubuntu, no caso do MK1D, o macOS também, depois eu vou falar sobre ele, mas vamos ficar aqui no Windows e Ubuntu. Para CPU, a gente recomenda marcas como Intel e Ryzen, mínimo de 8 núcleos para MK1D e 16 núcleos para o P2 solo. Memória RAM, 16 para o MK1D e 64 para o P2 solo. E armazenamento, ambos precisam ser, idealmente, um drive único em SSD NVMe. No caso do MK1D, de 1 TB, e no caso do P2 solo, 8 TB. Então aí a gente já consegue perceber que a geração de dados entre eles é bem diferente. E aí a gente chega finalmente na placa gráfica, na GPU. A GPU é um tópico bem importante, porque ela está aqui justamente para auxiliar com esse processamento de dados mais intensos, tá? Então ela tem uma capacidade de processamento muito maior do que a CPU, que facilita na hora de lidar com o sequenciamento em tempo real, que é o que a Nanopore oferece. A GPU ela está majoritariamente presente aqui como requisito por conta do base calling, que é um processo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E o base calling ele é feito pelo Dorado, que é uma ferramenta altamente otimizada para GPUs da marca NVIDIA e modelos gamers. Sim, modelos para jogos. A NVIDIA também tem outros modelos que são para linhas profissionais, que apesar de serem muito estáveis, muito bons, eles não entregam tanta performance quanto as GPUs gamers, que é por isso que a gente opta por elas. Então, aqui no caso do MK1D, como recomendação, a gente deixa 5070 da GeForce, e no caso do P2 Solo, a gente deixa 5090. A GPU também é muito importante para o Adaptive Sampling, é por isso que eu quis relembrar e trazer isso de novo aqui para vocês. Então, agora falando sobre o sequenciamento é muito marcado pelo MinKnow, que é esse software gratuito, muito simples. Basicamente, vocês têm quatro telas dentro do MinKnow para vocês mexerem. Uma onde vai concentrar todo e qualquer tipo de disparo que vocês forem fazer, e outras três, quatro telas mais de monitoramento. Então, ele é um software bem amigável, gratuito para vocês usarem. O sequenciamento, como que a gente pode descrever o sequenciamento de nanopore se fosse falar num ponto de vista mais molecular? Então, se a gente desse um zoom ali na flow cell, o que a gente estaria vendo seria basicamente isso. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a, a membrana que tem na flow cell. Nessa membrana está passando uma corrente elétrica que a gente conhece, tá? E estão embebidos diversas proteínas transmembranas que são os nanoporos. Quando a gente prepara a biblioteca, a gente adiciona essa enzima roxinha, enzima motora, na extremidade do seu fragmento, seja DNA, seja RNA, e ela vai direcionar, através desses tentáculos de ancoragem, o seu fragmento até o nanoporo, impulsionando eles para serem sequenciados. E o que é o sequenciamento? Dentro daquele nanoporo, tem uma constrição que vai ler a sua base. A leitura nada mais é do que converter essa base, esse nucleotídeo, para uma variação do sinal elétrico que estava na membrana que eu comentei com vocês. Então, o sequenciamento é a tradução do da base em si, de fato, do nucleotídeo em um padrão de sinal elétrico. E aí a adenina vai ter um padrão específico, a citosina vai ter um outro padrão, e a citosina metilada tem outro ligeiramente diferente da canônica. E é por isso que a tecnologia consegue, no mesmo sequenciamento, entregar as informações genéticas e epigenéticas, fazer a leitura de bases canônicas e modificadas para vocês. E onde que esses arquivos vão ser salvos? E essas variações de corrente elétrica vão ser armazenadas em um arquivo grande, bruto, chamado POD5. Ele é um arquivo não muito útil para nós, então a gente não consegue usar ele em ferramentas de análise, não consegue visualizar e processar muito bem. Então a gente precisa traduzir esse arquivo de volta para as bases que foram lidas ali naquela constrição do nanoporo. Essa tradução é o base calling. Então, base calling nada mais é do que você pegar essas diferentes variações de corrente elétrica e voltar para a base que tinha passado ali na tua constrição.
essa conversão ela pode ser feita de diferentes formas de acurácia, como se fosse uma tradução e você escolhe quão precisa aquela tradução vai ser. São três modelos de acurácia que a gente tem. É o Fast Basic Calling, um rápido, aquele mais rápido, que tem uma menor acurácia, mas consegue fazer com pouco requisito computacional. O High Accuracy, o alta acurácia, que ele é o intermediário. E o Super, que ele tem a melhor acurácia, ele vai trazer a melhor fidelidade da sua tradução, mas com o maior requisito computacional. Então, é importante a gente manter isso em mente, porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo ali na Flowcell e no teu computador. Então, são vários processos computacionalmente intensos que estão acontecendo. E aí, essa conversão vai, na verdade, transformar o arquivo POD5 em outros dois arquivos mais comuns para quem já trabalha com a área de bioinformática, com a área de genômica, que são o FASTQ e o BAM. Esses são os arquivos que vocês vão usar, de fato, para seguir com as análises. Então, aqui, explicando um pouquinho sobre a acurácia e as bases modificadas, a Nanopore teve algumas alterações recentemente, nos últimos 2 anos, que aumentou muito a acurácia da leitura. Então, teve uma nova flow cell, a nova flow cell vinha com duas constrições no poro, onde eles são lidos duas vezes. Teve uma alteração na química também, para ser uma química mais precisa. E, muito importante, a gente teve uma alteração no próprio programa que faz o Basic Calling, no Dourado. Então, toda a inteligência artificial ali por trás, o aprendizado de máquina, foi validado com os dados que a Nanopore já tinha, e hoje em dia está entregando aí uma acurácia de 99,75 para mais em DNA e 98,66 para RNA. E do lado direito, a gente tem o perfil das bases modificadas que a gente consegue chamar. Não são somente marcações de metilação, que são as mais famosas. São várias outras marcações que a gente já tem disponível e mais ainda que estão por vir com novas atualizações do Dourado. Então, para DNA, a gente tem essas quatro, para RNA, a gente tem outras quatro, além de umas adicionais que foram lançadas mais recentemente. Agora a gente entra no App2Me. O Web2Me, ele é um software para auxiliar os usuários com a análise de dados. Então, ainda pensando nessa questão de acessibilidade, de democratização, a Nanopore trouxe o Web2Me como uma iniciativa para auxiliar os usuários a trabalharem com seus dados. Então, eu gosto de falar nisso porque quando a gente pensa num programa de análise de dados, a primeira coisa que vem à mente é aquele programa tradicional que você paga ou por uso ou paga uma mensalidade, e aí você carrega os seus dados nele e você recebe um relatório depois, um relatório já com todas as análises explicando certinho o que aconteceu. Só que esse não é o intuito da Nanopore. A Nanopore ela quer auxiliar os usuários a entenderem o que está acontecendo ali. Então, diferente desses softwares fechados, o App2Me ele é uma plataforma para te ajudar a entender o que está acontecendo no seu sequenciamento e responder à tua pergunta biológica que motivou o uso da tecnologia. Então, por isso que eu gosto de falar que ele é uma iniciativa, que ele foi uma iniciativa da Nanopod de separar um grupo de bioinfos, devs, desenvolvedores e cientistas para conseguirem puxar já o que a gente tem de presente em ferramentas de bioinformática e estruturar dentro de um workflow para ficar fácil o processamento. Mas ainda assim, você tem total controle dos seus dados e total controle dos parâmetros que voltam ali na sua corrida. Então, para quem já trabalhava com bioinformática antes, sabe como era um processo custoso, demorado. Agora que a gente costuma falar um pouquinho mais de bioinformática, mas antes não tinha nem curso, nem graduação, era mais uma especialização que a gente tinha que fazer depois. Então, como não tinha nem formação, nem material, era muito difícil você trabalhar com isso. E aí, agora está ficando mais fácil, agora está ficando muito mais acessível, as pessoas estão voltando mais atenção para isso, mas ainda assim é um processo demorado, é um processo custoso, é um processo que as pessoas não conseguem encaixar direito. Então, essa iniciativa acabou trazendo uma boa integração das análises bioinformáticas com o pessoal que está ali na bancada, com os cientistas que validam os protocolos e que fazem os desenhos experimentais. Então, ele é bem prático, é gratuito, é importante mencionar isso, vocês não pagam por uso, não pagam mensalidade, anualidade, nada. É só, literalmente, carregar os seus dados de Nanopore e conseguir processar. Então, explicando um pouquinho sobre eles aqui, vocês vão ter os seus dados que foram gerados ali no sequenciamento, e aí vocês vão baixar o App2Me no seu computador. Vocês podem, uma vez que vocês baixam ele, vocês têm essa interface instalada ali localmente.
E a partir daí você consegue escolher três modos de disparo. Então você pode disparar localmente através da interface gráfica, esses workflows, pode disparar localmente através da linha de comando e pode disparar na nuvem que a Nanopore tem. A Nanopore ela sustenta um servidor virtual onde vocês conseguem é, exportar os seus dados para serem analisados lá. É, os únicos workflows que não são compatíveis com a nuvem são workflows humanos, por uma questão de proteção e privacidade de dados, então não se pode compartilhar dados de sequenciamento humano. E o de base calling, porque ele precisa da GPU, gamer, e isso encarece bastante a manutenção de um servidor de uma máquina virtual. Todos os demais vocês podem disparar na nuvem. Mas tem benefícios e pontos negativos também. A vantagem é que você não precisa ceder às configurações que o workflow precisa, mas a desvantagem é que você entra numa fila para conseguir rodar e você não tem muita informação sobre o que está acontecendo com o seu sequenciamento. Você configura ele normal, quando ele finalizar, você vai ter todos os seus resultados, seus outputs, mas se der algum erro, por exemplo, você não sabe o que aconteceu. Então não tem uma informação, o formato do arquivo estava errado, você selecionou um parâmetro que não é condizente com outros parâmetros que já estavam selecionados, você não tem essa informação. Então, eu recomendo mais o disparo da nuvem para quem já tem uma certa familiaridade, para quem já entende, para conseguir rastrear isso. E uma vez que for disparado o workflow, ao final dele, vocês vão ter um relatório HTML com várias informações gráficas, visuais muito bacanas a respeito da sua corrida, e também outras informações que não cabem dentro de um relatório, como arquivos de montagem, como tabela de abundância completa, informações que são um pouco mais pesadas para isso. Uma coisa bacana de destacar do App2Me é que ele ainda mantém aquela máxima que existe dentro da área da bioinformática, que seria o código aberto. É que a gente deixar fácil o conhecimento, deixar acessível o conhecimento a todos. Então, todos os scripts do App2Me são feitos em Nextflow, é em código aberto, vocês podem abrir o GitHub do App2Me e conseguem consultar código por código lá. Isso não só dá mais transparência, como dá mais confiança para você entender o workflow e, eventualmente, a possibilidade de customização em um workflow interno, caso seja do interesse de vocês. Atualmente, ele conta com 18 workflows diferentes. Ele sempre está mudando, então, ora ele junta dois workflows em um, ora ele quebra um workflow em dois, e ele tem esse número um pouco mais fluido. Mas por volta de 15 workflows, todos gratuitos, que a instalação é razoavelmente simples. Por que eu falo razoavelmente simples? Eu pego bastante casos onde a gente acaba tendo problema na instalação do App2Me. E na maioria deles, o que eu vejo é conflito com alguma configuração pré-existente no computador. Então, quando eu pego um computador no zero, quando eu geralmente é aquele cliente que compra o computador para isso, segue certinho as recomendações, pega de um fornecedor confiável que entende, é muito simples, de verdade. No caso do Windows, a gente só configura o WSL, que é aquele ambiente intermediário, subsistema do Linux para Windows, que vai garantir a compatibilidade das ferramentas bioinformáticas para Windows. E no caso dos Ubuntu e macOS, a gente precisa configurar o Docker e o Java também. Então, os problemas que eu costumo notar estão relacionados quando, por exemplo, alguma funcionalidade do Windows não estava ativa ou estava habilitada ou desabilitada na BIOS, na configuração do computador. Então, quando a gente usa o WSL, a gente usa outros recursos do computador, como recurso de hipervirtualização, como recurso de máquinas virtuais, e que precisam estar ali habilitadas. Então, uma vez que a gente consegue deixar tudo ali bem preparado, a instalação segue de maneira simples, porque ela é semiautomática. Vocês vão ir clicando em botões, tem um tutorial em paralelo a ser seguido, e ele vai fazendo tudo de forma quase que automática mesmo. Você clica e carrega. Como eu comentei, compatibilidade também com sistema operacional Windows, com macOS, com Linux e as outras plataformas da Nanopore. A respeito dessa questão de compatibilidade, tem uma informação bem interessante para passar. Quando a gente desenvolve um aplicativo, é muito difícil você conseguir garantir
que ele vai entregar uma performance ótima sem conhecer a parte de software e a parte de hardware que ele vai se comunicar. Então, quando você já tem aquilo muito bem feito, fica muito mais fácil de você configurar um aplicativo e dele rodar de forma limpa, que a gente chama. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um sequenciador convencional de outras tecnologias, ou no caso dos sequenciadores dando no POR que já tem o sistema computacional acoplado, como o P2i, P24 e o Gridiron. O software já sabe o que ele vai se comunicar, ele já conhece o time dele, ele sabe quais são as pessoas que ele vai trabalhar junto. Agora, quando não, como é o caso do MK1D e do P2 Solo, a gente precisa criar um software agnóstico, um software que seja compatível com diferentes tipos de sistema operacional, diferentes versões, diferentes placas de vídeo, diferentes placas-mãe e esse tipo de coisa. Então, é um trabalho muito difícil e é um trabalho que, por conta disso, acaba trazendo um pouco mais de bugs, de probleminhas que podem ter. Então, não é incomum, às vezes, esses softwares darem uma pequena travada, você precisar fechar e abrir, justamente para conseguir garantir essa compatibilidade. Porque é difícil realmente da gente fazer um software que seja compatível com tudo, sem enxergar, sem saber o que ele está vendo, tá? Então, além do sistema operacional, vocês podem rodar daquelas três formas, no desktop, no servidor ou nuvem, e tem o suporte total aí para conseguir disparar esses dados, entender os workflows, entender o resultado que volta. A gente consegue ver isso juntos. Comentando então um pouco sobre os workflows, eu não quis trazer os 18, os 15 aqui para vocês, mas eu quis falar os principais, os que têm maior demanda, tanto por parte global quanto dos usuários aqui do Brasil, que eu tenho percebido. Eu vou falar um pouco por cima de cada um desses workflows, mas só relembrando que a gente tem um webinar para cada um deles no site da Enterprise. Então, eventualmente, quem tiver curiosidade, quem precisar revisitar, vocês abrem o Google, digita Enterprise Webinars e já vai abrir a nossa página onde vocês conseguem assistir todos eles de volta. Inclusive, daqui a um tempo, esse nosso webinar vai estar lá também para vocês conferirem. Então, começando pelo de metagenômica, vocês vão baixar o app2me no computador de vocês, vocês vão acessar aquela interface e ele vai te conectar, ele vai conectar o seu computador com o servidor da Nanopore para você baixar os workflows de interesse. Então, aqui em questão, a gente está usando de metagenômica. Baixa o workflow de metagenômica no seu computador, carrega os dados de input que foram gerados no seu sequenciamento, configura a corrida e dispara. Que você espera ter no final desse workflow? Todo o workflow do App2Me vai gerar um relatório HTML, como se fosse um formato parecido com o PDF que você abre em um navegador. Esse relatório vai começar com métricas de controle de qualidade, mostrando tamanho da sua read, distribuição do tamanho da sua read, a qualidade dela, como que ficou o rendimento, e depois disso ele vai voltar com as aplicações um pouco mais específicas de cada um desses workflows. Esse de metagenômica, ele vai fazer a classificação taxonômica das suas amostras. Então, um gráfico que é muito comum, que as pessoas sempre têm interesse, é esse gráfico aqui de colunas, onde cada coluna representa um táxon, indo de superreino até nível de espécie, chegando aqui. Como a gente está vendo o genoma completo, né, a gente está vendo o metagenoma, a gente consegue também identificar regiões que mapeiam com genes de resistência antimicrobiana. Isso a gente já faz nesse workflow. E ele também permite com que você deplete o genoma do hospedeiro, caso você não tenha interesse, por bioinformática. Então, estou trabalhando aqui com raspado de folha de soja para identificar a comunidade microbiana. Não tenho interesse no genoma da soja. Você consegue depletar por bioinformática depois. Caso você queira depletar durante o sequenciamento, aí você usa o Adaptive Sampling, que é o que a gente vai comentar mais para frente. Então, no final desse workflow, você espera ter a classificação das linhagens, tabela de abundância, índices de diversidade, alfa, beta, Simpson, Shannon, tudo isso vai voltar para vocês. Notem que em cada workflow eu deixo aqui embaixo um requisito computacional para vocês conseguirem adequar eles junto com os requisitos de sequenciamento para configurarem um computador compatível com os dois.
Similar a ele, a gente tem o workflow de 16S. Apesar do nome ser 16S, ele pega o 16, 18, 28 e ITS também. Então eu gosto de chamar até de metabarcode. Ele funciona da mesma forma que o de metagenômica. Então são duas ferramentas que vão bater as suas leituras, suas reads, em bancos de dados específicos e voltar a classificação taxonômica delas. Tá? Geralmente, quem trabalha com metagenômica ou com metabarcode em 16S, uma hora vai querer mexer com o genoma completo bacteriano. Isso é um fato. As pessoas estão ali, vão identificar uma nova linhagem, uma nova cepa, um novo organismo que cresceu um pouco diferente na cultura, aí você fala, tá, eu quero saber o que tem aqui. E para isso a gente tem um protocolo fechadinho. Então, além desse workflow de análise, a gente tem todo um protocolo que vai guiar da amostra à resposta para isolados bacterianos. Essa foi uma iniciativa que a Nanopore veio justamente para trazer esse pacote completo para vocês, onde ele responde, já tem todas as etapas de otimização de protocolo e tem um workflow que vai te entregar. Nesse caso, a montagem pelo genoma FASTA, um arquivo de anotação, GFF, chamada de variantes caso vocês estejam trabalhando com uma amostra conhecida, tá? Então ele vai conseguir identificar quais são as diferenças genéticas que aquela espécie tem da tua referência ou do outro organismo que você esperava. E ele também faz identificação taxonômica, além de genes de resistência antimicrobiana, que pode ser muito útil também para a clínica. Um outro workflow é o de transcriptômica. Ele é um pouquinho mais pesado, ele é um pouquinho maior, porque ele é um workflow bem robusto. A gente pode dividir esse workflow em três partes, basicamente. A primeira delas, ele vai pré-processar as suas reads, só fazer alguns filtros, algumas seleções, identificar a orientação da fita. Na segunda etapa, ele vai construir o seu transcriptoma, e aqui já entra recuperação de reads fusionadas, identificação de reads fusionadas, identificação e categorização de isoformas. Então, ele tem uma ferramenta que atribui categorias para cada tipo de splicing alternativo. E aí você consegue identificar essas isoformas presentes na sua mistura. E, por fim, a última, a terceira etapa, é de análise de expressão diferencial. Aí aqui ele vai pegar, idealmente, uma triplicata de um controle contra uma triplicata de uma condição, de um tratado, e comparar as duas. Aí ele vai ver como que estão a diferença de transcritos normalizados por milhão, como estão as métricas de qualidade, então taxa de falso positivo, FDR, o p-value, que é uma análise estatística, aquele log de FC, que é o fold change, ele vai ter todas essas informações para explicar qual é a base para aquele transcrito estar mais expresso ou menos expresso na sua condição ou no seu controle. É um workflow bem interessante. E aí a gente entra na parte dos humanos, né? Eu comecei com um workflow de genoma humano, que ele vai chamar todas as variantes que tem na sua amostra diferente do genoma referência, do HG38, que costuma ser o padrão que a gente usa. Então ele chama as variantes pequenas, que é o que a gente chama de SNVs e pequenas indels, variações estruturais, variações no número de cópia, expansões, são as short tandem repeats, e ele também chama metilação. No final desse workflow, você vai conseguir ter um arquivo para cada uma dessas variantes e também um arquivo indicando qual base está metilada em qual posição e qual porcentagem. Você tem tudo isso ali de forma gráfica, de forma através de arquivos de alinhamento que vocês podem visualizar depois, e também nos arquivos finais que não são exportados no relatório, mas que você tem ali na tua pasta de output. Esses workflows de humano em específico, eles são um pouquinho mais pesados. Então, principalmente para quem quer trabalhar com isso, precisa ter um pouquinho mais de atenção na hora de configurar o computador. Muito similar a esse de variações humanas, a gente tem o de variações somáticas. Então, são variações tumorais, a gente sabe que apesar da lógica ser a mesma, ela continua sendo chamada de variante pequena, variação estrutural, chamada de metilação, mas aqui o detalhe ele é um pouco diferente. As variantes somáticas, elas acabam tendo uma frequência allélica menor, você precisa de um maior nível de confiança para conseguir atribuir se é uma variante de fato ou se é um evento, precisa sempre estar cruzando, ficando atento com o banco de dados para ver possíveis frequências populacionais, se tem algum índice de patogenicidade em ClinVar, ClinGen, para conseguir trabalhar com isso. E esses workflows, eles já trazem essas informações. Eles trabalham muito bem com essa parte da análise primária,
onde eles vão pré-processar os seus dados, lapidar os seus dados. Eles trabalham muito bem com essa análise secundária, que seria o alinhamento, o mapeamento, a chamada de variantes, explorar o relatório, e ele brinca um pouco com a análise terciária, que seria quando você, de fato, consegue associar aquela informação genômica com o fenótipo do seu paciente, com o fenótipo do seu organismo, da sua espécie, que você está trabalhando ali em questão. Então, é um workflow que idealmente pede uma amostra tumoral e uma normal para você comparar, mas ele aceita também só a tumoral, caso você queira, precisa sinalizar, e também é compatível com biópsia líquida ou cell-free DNA também, caso vocês queiram analisar. E aqui, para finalizar essa parte de workflows, eu trouxe dois últimos workflows que foram lançados recentemente. Então, muito similar ao que aconteceu com aquele workflow de isolado bacteriano, a Nanopore está trabalhando em cima de produtos ou pacotes fechados para análise, onde eles conseguem entregar de fato, desde a amostra até a resposta ali para vocês. Esse primeiro workflow que a gente tem, foi lançado há um tempo atrás, é um workflow de farmacogenômica, onde você não tem só as etapas de otimização do preparo, como também um workflow voltado para isso. Como que ele funciona? Aqui já explicando um pouco do workflow como um todo. Você tem duas abordagens para conseguir direcionar o seu sequenciamento para as regiões alvo da farmacogenômica. A primeira delas é através de um painel de sondas, painel da Twist, onde essas sondas vão se ligar aos genes alvos, genes de maior relevância farmacogenômica, vão fazer a captura deles e vão sequenciar. Esse painel ele tem um tamanho de 2 megabases, e por conta disso, por mirar em poucos genes e ter um tamanho menor, você tem uma maior capacidade de multiplexação. Então você consegue, aqui com ele, colocar 8 amostras em uma flow cell de Minion e até 48 amostras em uma flow cell de Prometheus. O tamanho das suas reads vai variar de 4 a 6 mil bases. O tempo de preparo da biblioteca é de 3 dias, porque tem todas aquelas etapas de hibridização e captura da twist. Mas o sequenciamento vai durar no máximo até 36 horas. Agora, se vocês tiverem interesse em outros genes também de farmacogenômica, mas que não estão inclusos nesses painéis, e aí não é somente genes, mas regiões promotoras, regiões regulatórias que estão ali no seu genoma, aí vocês partem para uma outra abordagem que é o Adaptive Sampling. Eu vou falar em mais detalhes daqui a pouco, mas o Adaptive Sampling ele é só uma abordagem para direcionar o seu sequenciamento de forma muito similar ao que o Twist faz, só que 100% computacional. Tudo é feito através de computador e arquivo. Não tem reagente, não tem custo, não tem gasto adicional. Então, se vocês tiverem interesse, vocês sinalizam para a Nanopore, eles vão mandar para vocês um arquivo já contendo todas essas regiões de interesse, gênicas, promotoras, regulatórias, por englobar mais genes, o tamanho total da sequência que vai ser sequenciada é maior, vai voltar na sua leitura, é maior, então ele mira ali de 1 a 10% do genoma, e a multiplexação por flow cell acaba sendo menor. Então você consegue uma amostra por flow cell de Minion e até 4 amostras por flow cell de Prometheus. Aqui a gente não tem etapa de amplificação, então a gente mantém ainda as marcações epigenéticas e de metilação. O tamanho das suas reads vai ficar em torno da casa dos 8 KB. Tempo de preparo da biblioteca, muito rápido, não muda em absolutamente nada dos outros preparos da Nanopore. Então, um período, meio-dia, vocês já conseguem, e 72 horas de sequenciamento. Depois, uma vez que vocês sinalizaram o interesse, a Nanopore vai compartilhar com vocês um arquivo, como se fosse um instalador desse workflow. Então, agora ele não está disponível no App2Me. Se vocês abrirem a página do App2Me, se vocês forem procurar no GitHub, vocês não vão ver esse workflow, esses dois workflows que eu vou falar, porque eles estão justamente fechados para quem vai trabalhar com esse tipo de produto, no caso. Mas uma vez que vocês queiram, sinaliza para a Nanopore, eles encaminham para vocês um arquivo como se fosse um instalador de fato, e aí vocês vão ter esse workflow lá na sua máquina, no seu computador. E por último, o mais recente foi um workflow focado para painel de câncer hereditário. Então, ele funciona de forma similar ao de variações somáticas que eu trouxe antes, só que aqui, mais uma vez, é um produto. Então, ele tem tanto etapas de otimização de preparo, de protocolo, quanto também na parte de análise. Então, ele também usa o Adaptive Sampling para conseguir direcionar o seu sequenciamento para as regiões-alvo. A Nanopore já criou um arquivo completo contendo 258 genes de interesse relacionado com esses
tumores hereditários. Como referência, a gente usa o HG38. Como a gente está trabalhando aqui com o genoma completo, a gente precisa do alto input de DNA, mas é um input padrão para genoma geralmente, que é um micrograma. De preferência sangue, porque ele acaba tendo aquela melhor qualidade, seja da extração, seja de preservar a integridade do seu DNA ao longo do processo. E você consegue multiplexar até 3 amostras por flow cell de PromethION. Isso é muito bom, porque quando a gente pensa no processo, já facilita na hora de integrar com um trio. Como a gente está avaliando mutações hereditárias, muitas vezes acaba sendo bem importante a gente ter informação genética ou perfil dos pais, dos genitores ou de outras pessoas da família também. Então, aqui no final vocês vão ter todas aquelas variações, conseguem pegar variações estruturais, conseguem pegar pontos de quebra, variação no número de cópia e todas as informações de metilação também. Da mesma forma que o painel de farmacogenômica, vocês sinalizam para a Nanopore, eles vão enviar para você esse arquivo de instalador e você consegue rodar. E por que que eu deixei esses dois workflows por últimos? Porque ambos usam o Adaptive Sampling, que é a estratégia que a gente vai comentar aqui hoje com vocês. O Adaptive Sampling, uma tradução literal, seria amostragem adaptativa, mas uma tradução um pouco mais livre seria sequenciamento em tempo real direcionado para uma região customizável, uma região flexível, onde você consegue escolher o que você quer ver. Antes ele era conhecido como Read Until, mas esse nome já não é mais tão usado, mas eventualmente se vocês forem procurar, vão encontrar alguns materiais mencionando como isso também. Em qual contexto o Adaptive Sampling surgiu? Num contexto de direcionamento do sequenciamento, quando você quer mirar em alvos ou em regiões específicas. O que que a gente já tem nisso quando a gente pensa em processo, em trabalho? A primeira abordagem mais simples é o Amplicon, que todo mundo já conhece. Então, a PCR sintetiza o primer, desenha, vai, amplifica e consegue aquela tua região. Só que ele tem algumas limitações. Como precisa dessa etapa de síntese, a gente coloca essas sondas, esses oligonucleotídeos para conseguirem amplificar, a gente não consegue colocar tantos genes, primeiro por uma questão de trabalho manual, segundo o custo, que fica mais caro customizar tantos primers, e terceiro, pela própria inter-relação que os primers vão ter entre si ali no próprio microambiente da sua mistura, do seu preparo. Então, eles têm aí uma menor quantidade de alvos que você pode amplificar, o tamanho do amplicon não é tão grande, de 100 pares de base a 3.000 pares de base, mas o tempo de preparo é bem rapidinho, então tem essas vantagens. Uma outra abordagem que a gente tem é a hibridização, que foi o que eu comentei da Twist. Então, são sondas de captura que vão se ligar na tua região de interesse e fazer a identificação delas. Essa estratégia, ela já sim permite uma maior quantidade de alvos, de genes, de tamanho total da região que você tem interesse, consegue pegar fragmentos maiores, mas também ela é feita através de painéis específicos. Então, se você quer sair um pouco daquele painel, quer uma outra informação, já acaba ficando um pouco mais caro de você customizar ou de você conseguir. O tempo de preparo é um pouquinho maior, porque, mais uma vez, é uma questão de protocolo da técnica e consegue chamar aquelas variações menores. Um asterisco aí no meio entre o 2 e o 3 foi o CRISPR. Então a gente teve o CRISPR, que veio como uma estratégia para conseguir selecionar direto aquela região de interesse. Claro que tem toda uma questão de edição gênica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que você consegue direcionar ali a tua região de interesse. E a vantagem do CRISPR era que você trabalhava justamente com o DNA na forma nativa dele. Então todas aquelas marcações epigenéticas que estavam acumuladas ali, eram mantidas e você conseguia ver. Eu trabalhei um pouco com CRISPR e o que eu posso falar que acontecia é uma estratégia um pouco mais cara, mais trabalhosa, porque você precisa ficar desenhando as guias, as sondas, e ela tem que ser muito bem feita porque ela naturalmente já tem uma quantidade de off-targets, daquela sonda que vão clivar outras regiões. Então, tem esse processo também e é uma estratégia de direcionamento. Mas aí precisava de uma nova estratégia que trouxesse mais customização, principalmente, onde a flexibilidade de escolha da sua região-alvo não ficasse dependente de uma escolha de kits, de processos ou de desenhos de sonda. E foi aí que surgiu o Adaptive Sampling. Então, o Adaptive Sampling ele vai trazer esse enriquecimento, ele vai trazer essa seleção de regiões-alvos, mas é tudo feito 100% no seu computador.
É tudo feito através de arquivos, tudo feito através de software. Vocês não têm custo adicional, não têm que comprar reagente, e essa é a grande vantagem, digamos assim, do processo. Por conta disso, ele tem uma maior flexibilidade de tamanho de região-alvo que você consegue mirar. Então, aí você consegue. A Nanopore fala que o enriquecimento vem até 10% do tamanho do seu genoma. Então, se você mirar em uma região que chegue até 10% do tamanho do seu genoma, você vai ter um enriquecimento. Mas a gente sabe, como tudo é 100% computacional, as otimizações que a gente precisa fazer são também no computador, são também nos arquivos. Então, todas essas etapas que antes a gente fazia de inter-relação entre os primers, de temperatura de anelamento para conseguir equilibrar, das capturas da sonda, dos desenhos dos dois, não tem aqui. Quer dizer, tem na verdade, mas é feito através do computador. É feito através dos arquivos. E aí eu quis trazer para vocês hoje justamente etapas para a gente conseguir otimizar isso. Então, idealmente, mirar nessa região até no máximo 10% do genoma, trabalhar com um tamanho de read um pouco mais uniforme, ali na faixa dos 5 a 10 até 20 KB. O tempo de preparo é o tempo de preparo da biblioteca, porque uma vez que você configura o arquivo, não precisa mais mexer nele. E ele traz um perfil muito mais abrangente de informação genética e epigenética que você vai obter dali. Como que funciona o Adaptive Sampling, então? Então, o Adaptive Sampling, ele se baseia nessa leitura em tempo real, e leitura eu estou falando do sequenciamento e o base calling em tempo real, para identificar regiões de interesse ou não, e saber se você vai aceitar ou rejeitar, se você vai aceitar as regiões de interesse ou rejeitar as regiões que você não quer saber. Então, como eu falei, ele tem dois tipos de modos, né? O modo de enriquecimento e o modo de depleção. Eu vou começar pelo de depressão, que é um pouquinho mais fácil da gente entender aqui. Então, o de depressão, vamos supor que vocês estão trabalhando com microbiota intestinal humana. A gente sabe que se você sequenciar normalmente, você vai obter aí de 50 a 80% do material genético de genoma humano, que é um genoma que a maioria das pessoas não tem interesse. Então, como você poderia depletar esse genoma, não da forma bioinformática que a gente comentou no de metagenômica, no workflow, mas agora em tempo real? Como você consegue otimizar a utilização da tua flow cell para esse tipo de sequenciamento? E aí você vai passar o genoma referência do humano, que é o que você não quer ler, e o programa ele vai pegar primeiras 400 bases do fragmento que foi lido, vai traduzir, vai fazer o base calling e vai alinhar contra seu genoma referência. Se ele identificar que alinhou naquele genoma, ele vai falar, bom, o usuário não tem interesse nesse tipo de material, então o próprio MinKnow manda um sinal elétrico ali para o poro, que reverte a voltagem e ejeta a molécula de DNA de RNA. Esse controle ele é feito individualmente, poro por poro, e ele permite com que o poro fique livre para outras moléculas entrarem depois. Agora vamos pensar no aceite. Então, estamos trabalhando nesse contexto de depleção. Ele bateu ali no genoma humano, não encontrou, ele sabe, é o que ele quer ver, continua sequenciando aí normal, como se fosse um sequenciamento padrão, não vai ter nenhuma interferência por parte do software. Agora, enriquecimento, como funciona? No enriquecimento, não basta só passar o genoma referência. Você vai também passar uma região, um arquivo de coordenadas genômicas contendo as regiões de interesse que você quer enriquecer. E aí o processo é o mesmo. Então, o programa vai pegar essas regiões-alvo, vai cortar o genoma referência, e aí ele vai ter o seu genoma de interesse. E esse genoma de interesse é o que vai ser usado para saber se a fita vai ser aceita ou rejeitada. Então, são dois tipos de arquivos que a gente alimenta o programa. O primeiro é a referência, que ele é obrigatório em todos, e o segundo é o arquivo BED. O BED é um formato de arquivo de coordenada genômica, dividido em três colunas, separada por tabulação, com exatamente essa carinha aqui: cromossomo, começo e fim. Da quarta coluna para frente é opcional, vocês podem colocar o que quiserem, mas essa separado por tabulação. Mas essas três primeiras colunas precisam ter essa configuração. E um ponto importante, o nome do cromossomo, da identificação que está aqui, tem que ser igual ao que está na referência. Então não pode ser, por exemplo, 1, 10, 11, 2, no caso. Não, tem que ser igual ao que tem na sua referência. E ao trabalhar com referência, principalmente em genoma humano, a gente tem duas referências que a gente recomenda. Uma para o HG38 e outra para o B37 ou HG19.
que estão disponíveis no GitHub do workflow de variações humanas, o Human Variation. É só acessar aquele workflow, vocês vão entrar lá e ele vai te redirecionar para a página do NCBI. É só porque quando a gente fala em benchmarking, são modelos padrão que a gente tem de genomas de referência. Então, beleza. Já tem o seu arquivo, já tem a sua amostra, você vai disparar a corrida. Como que isso é feito? Você dispara uma corrida como se fosse normal. Só que lá no final, na última etapa, logo antes de você de fato disparar, você vai ter aquela tela, aquela interface de configuração e revisão dos parâmetros. E aí você tem logo abaixo aqui do Base Calling a opção da Adaptive Sampling. Vocês ativam essa opção, aí vai aparecer uma outra janelinha que vai perguntar: você quer enriquecer ou depletar? Ele tem também aqui a opção Barcode Balancing, mas podem ignorar porque isso foi deprecado, era uma estratégia que não acabou dando muito certo, então só desconsiderem. Então você tem duas opções: enriquecimento ou depleção. Aí quero depletar, passo o genoma referência, quero enriquecer, passa a referência e o arquivo badge. Então, como eu falei, a princípio é tudo muito simples. Você não tem reagente, você não tem nada, a configuração é 100% feita através do computador. Mas é justamente esse cuidado, essa atenção que a gente precisa ter na hora da configuração. Então aqui eu trouxe algumas etapas de otimização para a gente configurar esse arquivo BED para que ele traga o maior enriquecimento possível que a tecnologia permite. Então, são algumas variáveis que a gente precisa prestar atenção na hora de configurar o nosso BED. As que eu quero mais abordar com vocês são o tamanho da sua read, então o tamanho sim da leitura, como se fosse um N50, que N50 é uma medida de distribuição de tamanho, mas o tamanho dela que foi determinado pelo seu protocolo de extração. O tamanho do buffer, então a gente precisa, na verdade, incluir um buffer, incluir um tamponamento da sua região alvo para otimizar o rendimento, eu já vou falar para vocês o porquê. A quantidade de alvos que você vai ter no teu arquivo BED, ou quantidade de linhas, que no caso é a mesma coisa. E, por fim, o tamanho total do seu badge para não passar aqueles 10% do genoma, como eu comentei anteriormente, tá? Então, aqui, se a gente fosse entender como funciona o Adaptive Sampling, nesse primeiro esquema, a gente tem na linha azul o seu genoma. E no seu genoma, você também selecionou regiões de interesse, que seriam genes, painéis, regiões regulatórias, onde você informou a posição deles no seu arquivo badge. Quando a sua leitura está sendo feita, então aquelas primeiras 400 bases, elas vão ser usadas para tomada de decisão. E aqui elas estão sinalizadas na cor marrom. Então o verde é a tua leitura, o tamanho normal da sua read, e o marrom são aquelas primeiras 400 bases. Perceba que se o marrom cair dentro da tua região alvo, ele vai sequenciar normal a tua leitura, e ótimo, você teve aí uma leitura, um enriquecimento, mais um vezes na tua profundidade. Só que se esse fragmento cair ligeiramente fora, seja antes ou seja depois, trabalhando com fitas reversas, no caso, você está perdendo o enriquecimento daquela tua região. Porque a tua read pode sim estar englobando a região alvo, mas como a tomada de decisão foi feita em uma região fora da região alvo, você perdeu essa potencial read que poderia estar te ajudando. Então é por isso que a gente precisa tamponar as regiões alvos, para otimizar o rendimento e favorecer uma maior profundidade da tua leitura. Profundidade, rendimento, enriquecimento vai trazer um menor tempo de sequenciamento e uma maior multiplexação de amostras. E essa que é a grande vantagem. Então, aqui embaixo, no segundo exemplo, eu trouxe três exemplos aqui de como funcionaria esse tamponamento para a gente trabalhar. Então, aqui você tem a tua região-alvo, mais uma vez no seu genoma, e em vermelho você tamponou, você adicionou esses buffers antes e depois. E essa caixa em rosa é a tua região que vai estar no badge. Então, aqui estaria o cromossomo, né? Vou colocar cromossomo 1, que seria esse cromossomo azul. Aqui a posição final e aqui a posição inicial. Aqui a coluna 2 e aqui a coluna 3. Então, partindo do princípio na condição A, que o fragmento decisório ele bateu dentro da sua região-alvo. Ótimo, você vai ler e você vai ter profundidade. Ele caiu fora da tua região-alvo, mas dentro do tamponamento. Ótimo também, porque você vai continuar tendo uma leitura que, mesmo que tenha caído fora, o tamanho da sua read vai estar lhe ajudando numa maior profundidade da região-alvo. E o terceiro caso, aí caso o seu fragmento ainda assim caia fora da região tamponada, aí ele não vai ser sequenciado normalmente. Aqui eu trouxe um outro esquema onde a gente consegue ver o impacto, só para vocês entenderem um pouco, o impacto do tamponamento.
Então aqui a gente tem essas leituras, elas estão em diferentes orientações, 5 linha e 3 linha, tá? E se a gente considerar, somente essas 4 reads caem aqui dentro da região alvo, mesmo sabendo que tem outras que praticamente pegam metade do seu gene de interesse. Olha o impacto que o tamponamento tem nisso. Então, só o fato de você adicionar um buffer antes e depois já aumenta muito a amplitude do seu sequenciamento e, consequentemente, o rendimento e a profundidade que você vai ter na tua região-alvo. O buffer serve para isso. Mas existem alguns outros pontos que a gente também tem que levar em consideração. O primeiro deles é o tamanho da sua read, tá? Então, como eu falei, idealmente está ali na faixa de 5 a 10 KB, no máximo até 20 KB quando você for trabalhar com Adaptive Sampling. Porque não adianta você ter uma read muito pequena para uma região grande ou uma read com tamanho muito grande para uma região pequena, que você estaria perdendo o enriquecimento que poderia trazer. E quando a gente trabalha com nanopore, isso eu costumo falar para as pessoas nos treinamentos, existe uma balança, um ganho entre o sequenciamento, o rendimento e o tamanho da sua read. Então, se você quer um maior rendimento, você precisa trabalhar com reads em menores tamanhos. E por menor tamanho, eu estou falando aqui na faixa de 5 KB, tá? 5 a 10 KB. Reads muito grandes, de 20, 30, 40, elas acabam não trazendo um rendimento muito grande. Primeiro, por uma questão de molaridade, porque a gente sabe que uma read grande tem menos moléculas do que várias reads pequenas. A molaridade vai impactar no cálculo que você vai conseguir fazer de ligação dos adaptadores e, consequentemente, a preferência que os poros têm. Então, o poro quer que a sequência passe. Então, o adaptador vai passar mais facilmente quando tem uma maior molaridade, eles estão mais ligados. E, por último, o fragmento grande, ele demora um pouquinho mais para passar. Então, ele vai formando um emaranhado ali em cima da flow cell que dificulta um alto rendimento. Tá? Então, trabalhar inicialmente nessa faixa um pouco menor de tamanho das reads. E o outro ponto é o tamanho do seu buffer. Legal, Gabriel, eu vi que precisa colocar o buffer, mas qual que é o tamanho de buffer que eu coloco? Se a gente colocar um buffer muito pequeno, você vai estar perdendo a informação de potenciais reads. Mas se você colocar um buffer muito grande, você também vai estar perdendo esse sequenciamento ótimo, porque ele vai estar caindo em regiões que não são as suas regiões de interesse. Então tem um jogo para a gente conseguir pensar num tamponamento legal. E esse jogo, a Nanopore já fez diversos estudos de benchmarking para chegar em métricas que favoreçam isso, e o que eles acabaram percebendo foi que o tamanho do seu buffer idealmente tem que ser por volta do teu N10. Então vamos lá, N50 ele é uma medida de distribuição do tamanho das suas reads, não é o tamanho médio, mas é só uma medida mais confiável para refletir como estão as suas reads no sequenciamento. E o 50 significa que metade das suas reads compreendem o tamanho total, o rendimento total da sua corrida. N10 é o tamanho onde 10% das suas reads já representam, onde a quantidade de read representa os 10% do seu rendimento total. Então, aqui, se a gente fosse considerar, por exemplo, essa curva de distribuição de tamanho das reads, o N50 estaria na faixa de 5 KB, o N25 na faixa de 7, o N10 na faixa de 10 KB e o N1 na faixa de 15 KB, aproximadamente. Para aquela fragmentação que eu comentei, a Nanopore acaba recomendando GTube, da Covares. Eu entendo que é um processo um pouco mais caro, mas é que ele realmente traz uma uniformidade excelente a respeito dos seus fragmentos. Existem algumas alternativas para a gente trabalhar com uma solução um pouco mais em conta, mas como recomendação a gente deixa ou o GTube da Covares ou o MegaRuptor, tá? E aí, de fato, se você fragmenta as suas reads mirando em 5 KB, aí você pode esperar esse perfil exato de fragmentação. Agora, Gabriel, não tenho Covares, não estou trabalhando com isso, o que que eu parto do princípio? Vamos lá, muitas vezes a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem. Então, vamos começar com uma ideia de tamponamento de 10 KB para cada lado. Se isso chega, se isso passa dos 5%, aí a gente diminui o tamponamento, ou diminui a quantidade de alvos. Ou se está muito longe do 1%, aí a gente aumenta a quantidade de alvos. Então, tem esse jogo que a gente consegue fazer. A Nanopore também recomenda prestar atenção na quantidade de alvos e o tamanho deles. Em experiências de clientes internos aqui no Brasil, a gente não viu tanta diferença entre você trabalhar com poucos alvos grandes ou muitos alvos pequenos. A única coisa que você precisa prestar atenção é que muitos alvos pequenos não podem ter um buffer muito grande, senão ele pode passar daquela faixa ótima de rendimento, que seria até 5% do seu genoma.
E esses muito grandes já têm que chegar nesse valor. Eles permitem com que você mire em menos alvos, mas eles têm que chegar nesse valor mínimo ali de 1 a 2%, que é o que a gente tem percebido. E tem que prestar atenção também que se você está trabalhando com muitos alvos, na hora de você colocar o buffer, você vai multiplicar o tamanho do seu buffer pela quantidade de alvo. Então, às vezes, tem que tomar cuidado para isso não passar os 10% totais do genoma. Total é o máximo, mas o ideal é ali na faixa de 1 a 2%. Tá joia? Então, beleza, configurei o meu badge, fiz todos esses ajustes que você precisa. O que que eu preciso fazer agora para checar ele? A Nanopore criou uma ferramenta chamada Badge Bugs, onde você carrega o teu badge, carrega o genoma referência e ele vai checar para você. Então aqui ele vai voltar o tamanho total do seu badge, quantos intervalos tem, quantidade de alvos, quantidade de linhas, quantos campos, várias outras informações. O que passou, ficou em verde, não vai interferir. O que falhou, ficou em vermelho, você precisa mudar. Em amarelo, ele fala que não afeta. Mas ainda assim eu recomendo que você faça um ajuste, porque no fim muitas vezes são ajustes muito simples que a gente precisa fazer para conseguir deixar o badge compatível com o sequenciamento, tá? E, mais uma vez, se vocês precisarem de qualquer ajuda em relação a isso, sempre podem me acionar para a gente trabalhar junto. Caso vocês precisem tamponar, pode fazer isso facilmente por linha de comando, mas se você não tiver experiência, você pode usar esse botãozinho aqui, onde ele vai adicionar 10 KB. Só para vocês verem como 10 KB já é quase padrão, ele vai adicionar tanto antes quanto depois da sua região de interesse. Eita, deixa eu acelerar aqui que a gente já chegou no horário e tem perguntas aí para vocês fazerem. Além disso, então, além dessa parte de configuração do badge, a gente tem algumas outras etapas de otimização na tua biblioteca para conseguir um bom rendimento. A primeira delas é aquela fragmentação ótima, então eu expliquei para vocês o impacto que a fragmentação vai trazer na preferência de passagem de molécula dos poros, no rendimento total ou em possíveis entupimentos que aconteçam ali em cima da flow cell. Então, trabalhar com essa faixa de 5 a 10 KB de tamanho de leitura de biblioteca é uma faixa ótima que vai garantir com que seus poros estejam trabalhando de maneira fluida, sem entupimento e garantindo uma maior viabilidade deles. Isso também evita aquelas quantidades de lavagens que a gente precisa fazer. E um outro ponto, esse daqui é um ponto de atenção. Esse é um ponto de atenção, na verdade, para qualquer tipo de sequenciamento, tá? Mas para Adaptive Sampling ele tem um peso adicional, que é a taxa de ocupação dos poros. Então, quando a gente está vendo esse gráfico de atividade dos poros, em verde a gente vê poros que estão ativos. Verde claro são poros que estão ativos e sequenciando, e verde escuro, poros ativos ociosos, que não estão sequenciando. Esse estado de ociosidade, ele é estressante para os poros. Os poros, eles são workaholics, eles gostam de trabalhar. Então, se eles ficam sem ler fragmento de DNA, eles vão eventualmente degradando, morrendo, se estressando, colapsando e param de ter atividade. Então, a gente sempre precisa garantir que eles estejam o máximo de ocupação possível. E como que a gente garante isso? Tendo um bom input de DNA, tá? Aqui a gente recomenda de preferência sem fentomol, mas daí para cima, o mínimo é 50, mas tentem trabalhar sempre com uma boa faixa de fentomol para cima e certificar de que a ligação do adaptador foi eficiente. Dá uma checada no prazo do seu kit, vê se ele não é um kit muito antigo. Quando estiver fazendo o sequenciamento, logo nos primeiros gráficos do PoreScan, em amarelo, vocês conseguem ver a quantidade de adaptador. Cuidado ali na hora de preparo para não adicionar mais adaptador do que deve, porque senão os adaptadores eles vão ficar livres, os seus poros vão ficar ociosos e eles vão entrar numa certa decaimento. E aqui, como último slide, eu quis trazer esse resumo para vocês. Isso daqui é, de fato, para vocês tirarem um print, façam uma captura de tela, imprimam, colocam no protocolo quando vocês forem trabalhar com Adaptive Sampling, que é um resumão dos principais pontos, os tópicos que eu quero que vocês levem aí para a rotina de vocês no futuro, tá? Então, se a gente fosse resumir principais etapas de otimização para vocês trabalharem com Adaptive Sampling, no caso do preparo da biblioteca, primeiro que eu coloquei aqui, garantir que a qualidade e a quantidade do seu DNA estejam adequados. Como a gente trabalha com sequenciamento no ponto de vista biológico, então são os nanoporos ali que estão lendo as suas moléculas, é muito importante, é crucial que o nosso material de entrada, o DNA, RNA, ele esteja com uma boa qualidade. Porque ele não tem uma etapa de amplificação, não tem uma etapa de hibridização, de enriquecimento, que vai alterar a sua estrutura nativa. Então, por isso que ele precisa entrar com uma boa qualidade. Para amostra única, a gente recomenda o kit de ligação 114. Para multiplex, o kit do Native Barcoding, que é a mesma coisa do de ligação, só que com barcodes. Fragmentação de DNA, idealmente na faixa de 5 KB.
tá? Mas de 5 a 12, mas aqui eu recomendo 5. Um input de bibliotecas de 100 fentomol, mas aqui pensem daqui para cima. Eu sei que muitas vezes é um pouco mais difícil de conseguir, mas é daqui para cima para trabalhar e projetar lavagens para sua corrida. Então, esse daqui é o kit de lavagem, o washing kit, que você vai conseguir aumentar a quantidade de poros. Então, justamente para evitar aquela sobrecarga, justamente para evitar aqueles entupimentos, você faz uma lavagem rápida com nuclease, não precisa parar a corrida, tá? Você pausa a corrida, faz essa lavagem e injeta mais biblioteca. Essas lavagens costumam estar previstas para intervalos de 24 horas, perdão, que é onde a gente acaba vendo que é o período de intervalo de tempo que tem o maior decaimento de poros. Então, vocês já entram ali, façam essa lavagem com flush, projetem mais bibliotecas adicionais para carregar. Idealmente, a gente recomenda 2 bibliotecas adicionais para serem 3 aplicações no total. A inicial, lavagem, a segunda lavagem e a terceira. A respeito de configuração do MinNode, para modelo de base calling, use o fast ou o hack, como eu falei. O base calling ele já é intenso, o adaptive sample usa um outro base calling que também é intenso, então colocar um sup aqui pode dar problema na sua máquina. Dá uma folga para o seu computador, deixa ele trabalhar com menos processamento. Não tem problema vocês usarem o hack aqui, vocês não vão estar perdendo nenhuma qualidade. Depois podem reprocessar em sup, não tem problema nenhum. Se quiser rodar em fast, melhor ainda. Não sobrecarrega um computador, deixa ele rodando de forma limpa e pode reprocessar depois. Eu recomendo que não ativem o alinhamento em tempo real. É muito legal, é muito interessante, é muito bacana você ver ali as suas reads sendo geradas e alinhadas. Só que para isso precisa de um computador bom, de um computador caro e compatível. E não é a realidade da maioria das pessoas. Então, evitem esses processos adicionais para não sobrecarregarem o seu computador. Sobre arquivo de input, configure o seu badge de acordo com o que a gente comentou antes, então tamanho da read, tamanho do buffer, quantidade de alvos e o tamanho total do seu genoma. Valide o badge antes de usar. Tem aquela ferramenta super simples e rápida, dá uma validade antes de disparar. Salve todos os seus arquivos em algum diretório que o Minnow tenha acesso, porque se ele não tiver acesso, ele não vai conseguir ler aquele arquivo e ele não dispara o Adaptive Sample. Então, eu costumo recomendar salvar no Data, o pasta Data, que é a pasta do Minnow de fato, tá? E aqui adicione um buffer com o N10 da biblioteca. Gabriel, não sei qual que é o N50 da minha amostra, não tenho como calcular o N10. Então, vias de regra, segue aí como um 10 KB de início, 10 ou 20 KB, mas uma vez que você já tem uma noção do N50, porque isso volta no Windows, você consegue estabelecer que o N10 é o dobro do N50, tá? E como dica extra, o que a gente mais tem percebido é que as melhores faixas de enriquecimento é quando você mira de 1 a 2% do genoma total, tá? Não tem tamanho mínimo de alvo, vai ter um menor enriquecimento, mas não tem tamanho mínimo. O tamanho do buffer, como eu comentei, pode ser 2 vezes o N50, que é um cálculo aproximado do N10. Para referência, evitem carregar referências muito grandes, referências de acima de 8 GB, porque isso aloca um espaço na memória do computador que também pode, mais uma vez, sobrecarregar. E aqui, por último, né, enriquecimento de CDNA ele é possível, mas é pouco efetivo. Passei um pouquinho do horário, pessoal, peço desculpas, mas queria trazer um pouco para vocês uma ideia dessas etapas de otimização do protocolo com Adaptive Sync. Agora a gente abre para perguntas, por favor. É isso, pessoal. Obrigada, Gabriel, por esse conteúdo. Vou mudar a nossa tela aqui para que a gente responda as perguntas. Como o Gabriel comentou no início, a gente vai responder as principais perguntas, tá? A gente selecionou aqui, opa, deixa eu... A gente vai responder as principais perguntas que recebemos, tá? Durante o ato da inscrição. Se você não fez sua pergunta e gostaria de enviar, a gente tem o chat, tá? Que a gente vai ficar de olho aqui. A gente vai tentar responder o máximo de pergunta possível. Mas se a gente não conseguir, depois a gente entra em contato com vocês por e-mail para enviar essas perguntas, tá? Então, seguindo aqui, a primeira perguntinha que a gente recebeu foi a seguinte: poderia recomendar métodos alternativos para a fragmentação do DNA? Sim, como eu falei, realmente a recomendação da Nanopore é um pouquinho custosa, que seriam os G-tubes do Covares. Então, existe uma alternativa que alguns usuários acabaram testando, que seria a fragmentação com agulha de insulina. Ele não traz uma uniformidade tão boa quanto o GTube, quanto o Megaruptor, mas ele já reduz aquelas reads que são bem maiores para tamanhos menores. Existe,
Pesquisando na internet dá para encontrar alguns protocolos. Primeiro eles vão indicar quais que são os calibres das agulhas que vocês precisam usar, então é uma agulha mais fina, idealmente, a quantidade de ressuspensão, a velocidade que você vai fazer, se é mais rápido, se é mais devagar, justamente para padronizar esse resultado. Então, até onde eu sei, a melhor alternativa mais barata seria a fragmentação por agulha de insulina, tá? Legal. Próxima. Para que serve o barcode balance e por que ele foi deprecado? O barcode balancing, ele foi uma ótima ideia da Nanopore conseguir direcionar o sequenciamento para barcodes menos representados. Então, para evitar aquela diferença muito grande de barcode, que um barcode rende muito mais, o outro rende muito menos, eles usavam a lógica do Adaptive Sample para enriquecer esse barcode menor. Só que, na verdade, o modo como eles fizeram não era enriquecimento do barcode pequeno, e sim a depleção dos barcodes que estavam maiores representados. E aí que começou o problema, porque se vocês carregassem, se fosse um barcode que tivesse um baixo input de DNA, que por algum motivo não foi muita biblioteca na hora de aplicar, o programa ficaria o tempo inteirinho rejeitando moléculas, então limitando os seus barcodes bons, justamente porque aquele barcode ruim não subiu. Então, a ideia foi muito boa, mas na hora de executar, não conseguiu. As variáveis que foram descobertas ali não estavam sendo muito ótimas. Então, por isso que eles tiraram. Legal. Próxima pergunta. O Adapt Sampling traz um maior consumo de poros? Ah, essa é uma pergunta um pouco diferente. Por quê? De fato, o Adaptive Sampling ele tem um maior consumo de poros justamente porque tem essa maior atividade, né? Então você ativa e desativa um poro, aceita e rejeita. Então isso está forçando mais aquela proteína de fato a trabalhar. Só que quando a gente, isso no micro, mas quando a gente expande a nossa visão para um conceito mais panorâmico, um contexto mais panorâmico, a gente percebe que, na verdade, o ganho que a gente está tendo de rendimento é muito superior a essa queda de poros. Então é como se você tivesse otimizando de fato, como se você adicionasse um turbo ali nos seus poros para trazer esse maior rendimento. Então, a longo prazo, quando a gente olha no macro, não tem um consumo de poros, porque os poros estão entregando mais informações e mais sequenciamento para vocês. Legal. Outra perguntinha aqui. Já tentei correr um sequenciamento com o Adapt Sampling uma vez e logo de início voltou uma mensagem de erro. Script failed. O que pode ter sido? As mensagens de erros da Nanopore não são muito explicativas, né? Mas o que que acontece? O Adaptive Sampling, ele leva 30 minutos para começar a funcionar. Então, ele tem um tempinho de delay ali para entrar na atividade. Se o teu erro foi logo no início, então foi disparar, já voltou um problema, aí provavelmente é alguma questão de arquivo, se o arquivo está certo ou se não está, se ele está salvo no lugar certo ou não. Aí volta para aqueles pontos que eu comentei no meu último slide. Vê se o teu badge está checado, confere se o genoma referência que você pegou a daquelas confiáveis que eu comentei. É, salva os seus arquivos na pasta que o Minou tem acesso, para vocês não terem esse problema. Ok. Você vai seguir? Quer ver se a gente recebeu Dado, alguma tem coisa duas aqui? perguntinhas aqui no chat, deixa eu ler aqui. A Ok. primeira delas. Você consegue me dizer se o Minnow usa alguma gravação temporária de dados antes de direcionar os meus arquivos de sequenciamento para a pasta de fato escolhida? Pergunto, pois tenho tido problemas com a interrupção de sequenciamento por falta de espaço em disco, embora o meu computador tenha espaço suficiente para a execução. Existe algum parâmetro? Lucas, a gente pode dar uma olhada nisso depois, se você quiser, entre em contato com a gente, mas o que eu já posso te adiantar. O sequenciamento por nanopore, durante o sequenciamento, ele gera arquivos temporários intermediários, que lá no final eles vão ser concatenados em um arquivo mais leve. Mas enquanto eles estão sendo gerados, eles ocupam um espaço do seu disco, não é da tua memória RAM, é do seu disco ali de fato. E é por isso que lá no meu primeiro slide de requisito computacional, eu mencionei que precisa ser SSD, justamente para ter essa velocidade de escrita e sobreescrita. É, na maioria das vezes, quando a gente compra um computador para isso, já vem um drive único focado para essas configurações. Então, o sistema operacional está instalado nesse drive. Quando você instala o Minnow, ele vai para esse drive e ele usa esse drive para escrever. Mas o que outras pessoas começam a fazer
tem um computador com, por exemplo, 512 GB, tá? Mas aí compra um SSD externo, onde você vai acoplar e ligar ali. E aí você consegue redirecionar os outputs para esse SSD. Sim. Só que esses arquivos temporários, eles não são redirecionados lá na interface do Minnow, quando você pede para mudar os outputs. Você precisa editar arquivos de configuração do Minnow, às vezes por linha de comando, às vezes com a interface gráfica, para conseguir direcionar a saída desses arquivos temporários intermediários para eles também ocuparem o seu drive, o seu disco grande. Porque se eles estiverem ocupando o seu disco pequeno, vai voltar essa mensagem. Essa mensagem começa como um aviso, mas depois ela fala: você está perdendo dados. Então, se você não cuidar do direcionamento desses arquivos, eventualmente ele vai falar: não tem mais espaço para salvar, a gente está perdendo dado. Se você não conseguir seguir dessa forma, chama a gente depois e a gente dá uma olhadinha com mais atenção. A próxima pergunta, Gabriel, fazer o basic calling pode ser para FastQ em tempo real, durante o sequenciamento com o dourado, gera um consumo computacional significativo ou não? Altera muito o tempo do sequenciamento? Respondendo à primeira pergunta, sim, ele gera um consumo computacional significativo, e é por isso que a gente tem que se atentar aos requisitos. Então, se você passar um computador bacana, como se fosse com aqueles requisitos do P2 que eu mostrei, não vai ter um consumo computacional grande, mas nada que ameace parar o sequenciamento, o arquivo ou algo do tipo. Sobre a segunda pergunta, ele não altera o tempo do sequenciamento. Quando a gente fala sequenciamento, a gente está falando de dois processos que acontecem simultâneos: o sequenciamento e o basic calling. Eles são independentes, mas eles estão acontecendo em tempo real. O sequenciamento é a geração do POD5. Isso é feito pelo fragmento de DNA que está passando no nanoporo. Não interfere. O base calling, ele é computacional. Então, ele não afeta o tempo de sequenciamento, mas ele afeta o tempo que vai ser necessário para você ter os seus arquivos, o teu FASTQ e o teu BAM, por exemplo. Então, o que pode acontecer em um computador ou com baixo requisito computacional ou quando você roda o SUP em um computador mais inferior? O sequenciamento termina, mas o base calling continua. Então, quando você vai ter aquela opção de parar a corrida, você tem a opção parar somente o sequenciamento ou parar o sequenciamento e o base calling. Aí você coloca somente o sequenciamento, e aí você pode lavar flow cell, tira flow cell, bota ela de volta na geladeira, não tem problema, só que o computador precisa ficar ligado para continuar reprocessando. Então, tem um consumo computacional maior, não afeta o tempo de sequenciamento, mas traz um delay sim no base calling, que é o tempo que você precisa para pegar os seus dados. Então, o tempo real, no caso, não é bem tempo real. Gera o pod 5 primeiro e depois o fastq. Sim, mas isso é em milissegundos. A GPU é tão rápida que em milissegundos ela já consegue pegar os dados de pod 5, que é essa variação de corrente elétrica, e converter para fastq e BAM. Por isso que, por exemplo, os pod 5 são salvos a cada intervalo de 1 hora e o fastq em 10 minutos, porque em 10 minutos você já consegue ficar gerando aquilo. Não é tempo real de fato igual, mas é milissegundos, então isso não interfere para os usuários. Legal, então, pessoal, acho que foi isso. Gostaria de agradecer ao Gabriel, primeiramente, por esse conteúdo incrível compartilhado conosco. Como ele comentou no início, tá? A gente tem uma série de webinars que estão disponíveis no nosso site. Acessando esse QR Code, vocês conseguem, acessar a nossa página. Lá vocês conseguem ter acesso a todos esses webinars que tivemos dando no POR, assim como outros também, tá? Aqui na tela eu estou deixando o contato do pessoal aqui da Enterprise, são nossos especialistas, assim como o Gabriel, que é nosso bioinformata, também tem a Isabela e a Renata, tá? Que são faz da parte de genômica. Elas também já fizeram alguns conteúdos com a gente, vocês conseguem ter acesso, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco, assim como o contato dos meninos, né, do Gabriel, da Renata, da Isabela. Tem o nosso contato aqui do marketing também. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, envia para a gente tem o maior prazer em receber e solucionar tanto das suas dúvidas quanto as perguntas. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, que em breve tem mais conteúdo tão incrível quanto este de hoje. Tá bom, pessoal? Obrigada pelo tempo, Gabriel, e também a todos que ficaram aqui com a gente nesse web. Obrigado, pessoal. Obrigado, marketing. Espero ver vocês nos próximos webinars e qualquer dúvida podem ir chamando. Uma boa semana Tchau, para tchau. todos. Tchau, Até pessoal. mais.